Você já sabe que eu estou escrevendo uma coleção de pequenos livros, né? Como esse aqui, né? Como entender o Apocalipse, por exemplo, né? Depois como esse, como ler e entender a Bíblia e outros assuntos, por exemplo, você sabe o que foram as cruzadas? Você sabe o que foi Joana d'Arc? Você sabe o que foi o caso, por exemplo, da Inquisição? Então, essa coleção, essa grande coleção de livretos que eu estou escrevendo, opúsculos, podemos dizer assim, né? É para a nossa formação católica, né? Muito bem, nesta semana eu escrevi mais um desses livretos, né? O Combate da Fé. Nesse livrinho aqui, o que a igreja nos ensina sobre a fé? Muitas pessoas me perguntam, por isso que eu escrevo, o que é a fé? Como é que eu faço para ter fé? Como é que eu posso agir pela fé? Então aqui, nesse livreto, o combate na fé, né? Porque eu usei essa palavra combate, porque São João, na primeira carta dele, diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hoje a vitória pressupõe luta, pressupõe combate, por isso eu chamei de um combate na fé. Ok? Então, a Bíblia diz, por exemplo, que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus. Então, aqui nesse livreto, o combate da fé, eu coloco o seguinte, né? Aqui no índice, por exemplo, o que é ter fé? O que significa ter fé? O que é a diferença entre a razão e a fé? O sentimento e a sua vontade, né? Qual é a ligação que existe entre a ciência e a fé? Depois, por exemplo, a fé é um ato humano, mas também é um dom de Deus. As duas coisas se completam, né? Depois, quais são os pecados contra a fé? A dúvida. Quando é que eu posso ter dúvida? Quando é que eu não posso ter dúvida? Quais são os pecados contra a fé? A fé é necessária para a salvação. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer é o quê? A fé. Entende? E for batizado. São duas exigências que o Cristo faz para se entrar na igreja, que é como que aquela barca de Pedro, né? Que salva, né, das tempestades, ou a arca de Noé que salva do dilúvio do pecado. Depois, a fé vence o medo. Um grande problema do mundo moderno hoje, meus irmãos, é o medo, né? Mas é Deus que tira de nós o medo. Quando você lê o Salmo, o salmista que diz, né? A quem temerei? Né? A quem temerei? O Senhor é o meu pastor, nada, né? Eu posso temer, né? Enfim, todo o Salmo, o livro do Salmo é um livro de fé, de confiança, que tira o medo, mas o medo é tirado pela fé. Depois também nós precisamos aprender a sofrer na fé. Porque a única maneira de nós sofrermos bem nesse mundo é sofrer na fé. Sofrer sem desespero. Sofrer entendendo que o sofrimento é salvífico. Que Deus usa o nosso sofrimento junto com toda a paixão de Cristo para nos salvar e salvar o mundo. Então veja quanta coisa eu coloco. Depois eu coloco alguns exemplos de fé maravilhosos, como por exemplo de Nossa Senhora, de São José, né? De Abraão, né? De tantos e tantos santos que viveram isso. Então está aqui o combate na fé. O que a igreja nos ensina, o que a igreja nos recomenda.